Olá, este é o FPR TV Especial Eleições 2006. Eu sou Ney Hamilton, essa é a nossa comentarista política, a professora Luciana Veiga, professora de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná. Para que serve um deputado? Será que as pessoas sabem? Vamos ver uma enquete. Na verdade, a função deles seria legislar, criar e dar condições para a sociedade, né? Principalmente criando leis, votando, aprovando projetos do governo federal, estadual, certo? Tudo assim que eu vejo que seria a função deles. Você sabe para que serve um deputado? Não tenho a menor ideia. Eu confesso que eu não sei muito bem. Eu acho que a maioria dos brasileiros não se interessa muito por política, mas eu acho que nessa eleição eu estou mais consciente e quero votar de forma mais correta possível. Deputado estadual, sei lá, para fazer leis aqui dentro do estado. Lá, o federal é para lutar lá junto com o Senado, lá, ficar mais perto do Senado, ficar lá em Brasília. Eles aprovam as leis, fazem as assembleias deles para aprovarem algumas leis, algumas determinações. Mas, de resto, fica um pouco a desejar o que realmente eles fazem, né? Você sabe para que serve um deputado? Esse dia eu estava ouvindo lá na televisão, o deputado cuida, o estadual do estado, ajuda o estado, né? O federal ajuda de um modo geral todo o país, né? E o senador também, acho que todo o país. O estadual para reger as leis aqui do estado e o federal para o resto do país. Você sabe então para que serve um deputado federal e um deputado estadual? Sei perfeitamente a função de cada um deles. Pretende votar nessa eleição, não? Sim, é um dever, eu acho, não é um dever, eu acho o erro ser obrigatório, mas é um dever de todo cidadão votar, isso é evidente, não tem dúvida. Se você se omitir, depois não pode achar ruim. Professora, nós vimos esta enquete e parece que as pessoas, primeiro, não lembram em quem votaram e, segundo, não sabem exatamente para que serve um deputado. Isso a gente pode transpor para um quadro nacional? Isso em todo o país é assim? Infelizmente, vamos dizer assim, todo o país é assim. A gente teve uma pesquisa agora recente do Datafolha que mostrava que próximo de 20%, 18%, 20%, as pessoas conseguem se lembrar de em quem votou para deputado, né? Tem um estudo que está sendo chamado até de amnésia eleitoral, esse fenômeno, né? Então, esse é um caso, de fato, muito problemático e ele tem vários motivos. Dentre os vários motivos, essa questão das pessoas não saberem exatamente para que serve o deputado, né? Então, as pessoas chegam na época da eleição, elas têm um número enorme de opções para elas optarem, né? Dado o nosso sistema, que é um sistema em que a gente escolhe, a gente chama que é um sistema proporcional com lista aberta, porque, na verdade, os partidos apresentam para a gente os nomes dos candidatos e a gente tem livre autonomia, livre possibilidade de escolha, para a gente escolher entre esse mundo de pessoas, que seja o nosso deputado. Então, você tem um custo de informação e para decidir o seu voto muito alto, porque você tem muita gente para escolher, você não sabe nem por onde começar. E, ao mesmo tempo, você tem uma percepção muito escura, muito pouco clara sobre o que ele vai fazer quando chegar lá. As pessoas não sabem qual é a função do deputado, então não conseguem imaginar que diferença faz votar num deputado ou votar em outro, porque elas não conseguem imaginar o desempenho de um ou de outro quando obter o seu mandato, né? Você falou em amnésia eleitoral, mas neurologicamente a amnésia às vezes é causada por um trauma. No caso do eleitor, existe esse tipo de amnésia também? O eleitor fica com trauma de votar em deputados porque a mídia acaba veiculando notícias só sobre tragédias políticas que acontecem no Congresso Nacional e nas assembleias, nas câmaras? Não há dúvida que a população tem uma relação muito ruim, que o eleitor tem uma relação muito ruim com a Câmara, né, com os deputados, com as assembleias, porque no imaginário deles, na verdade, os deputados são aqueles que aumentam os seus salários, os deputados são aqueles que estão lá em busca de interesses próprios, ou seja, existe uma rejeição, uma clara rejeição da sociedade em relação aos deputados e às casas legislativas, porque eles acham que, na verdade, essas pessoas não cumprem, essas instituições não cumprem a função para a qual elas foram criadas, ou seja, representar o interesse do povo. Então, assim, pesquisas mostram claramente que as pessoas não acham que as assembleias, que o Congresso, que os deputados representam o interesse delas. Então, essa é a primeira indisposição
não diria trauma, mas é a primeira indisposição do eleitorado com os deputados, né? Agora, por que até hoje não conseguiu se dar a devida importância ao voto legislativo? Quer dizer, as pessoas, elas até vestem a camisa de um candidato à presidência, ao governo estadual ou até à prefeitura, mas quando se trata do legislativo, parece que a coisa fica muito mais na base do interesse, da troca de favores. Parece que não existe muito aquilo que nós chamaríamos idealmente do voto consciente. Existem duas explicações. Uma explicação mais comum, que eu acho que é a ideia de que você, se as pessoas não sabem para que serve o deputado, vai ser difícil que elas tomem consciência, que elas avancem na lembrança e tudo mais. Então, por exemplo, se você não sabe que a função do deputado é propor, discutir e votar leis, né? Se você não sabe que também a função dele fiscalizar o executivo, que essa é a que as pessoas menos lembram, que é a ideia de fiscalizar. Isso gera um problema muito grande pelo seguinte: você tem hoje, por exemplo, quase um senso comum, por exemplo, de que o presidente não consegue fazer o que ele quer fazer porque o Congresso atrapalha. A gente tem isso sobre agora o presidente Lula e ouvimos isso antes. Por quê? Porque as pessoas acham que na medida em que elas fiscalizam, elas atrapalham. Entendeu? Então tem essa falta de percepção da importância do legislativo, né? Que acaba ficando com o quê? As pessoas só conseguem ver valor no trabalho do legislativo aquele que consegue aprovar emenda orçamentária para trazer para o seu reduto, para a sua região. Então, esse deputado que consegue levar benefício para a sua região, esse é um deputado que é bem avaliado pela população de maneira geral. Agora, se ele não traz, então ele não é bem avaliado. Na verdade, a gente precisa chamar a atenção que tem dois tipos de atividade legislativa. A gente poderia dizer que é uma mais universalista, que é aquela que pensa mais no todo da população, e aquela mais clientelista que foca no seu reduto, né? Então, funciona mais ou menos como um vereador nacional. Isso, exatamente. E aí você tem assim, agora você também tem eleitores universalistas, você também tem eleitor que, olha, eu voto para o meu deputado federal, para o deputado estadual, querendo que ele pense no todo e não nos Vamos pegar um exemplo de fora, o Fernando Gabeira, por exemplo. Exatamente. Tá? O Carlos Mink, tá pegando esses exemplos do Rio, o Carlos Mink, no caso, é deputado estadual, o Gabeira é deputado federal do Rio de Janeiro. São que essas pessoas esperam uma boa atitude, um bom comportamento legislativo no sentido de produção de leis e de fiscalização, entendeu? Eles não estão interessados apenas, não é que eles não estejam interessados, mas não é central para eles o que a gente chama de pork barrel, que é o trazer o tocinho para o seu reduto, trazer um pedacinho do porco para o seu reduto. Não é isso, eles vêm de uma maneira mais geral. Mas esse eleitorado é um eleitorado que acompanha o trabalho do deputado, lendo o jornal, vendo qual que está sendo a atitude dele. Então, é esse que a gente chama de um eleitorado mais universalista. Então, existe esse que também é um pouco diferente do tradicional, né? Agora, a gente vê que a postura das pessoas... Só um pouquinho que eu ia te interromper. E eu disse que tinha um outro. Então, a primeira solução seria... O primeiro passo seria que as pessoas tomassem conhecimento da função do deputado. E o segundo, que vem sendo muito questionado, é sobre a maneira como a gente vota para deputado. A questão da gente votar numa lista aberta, tá? O partido apresenta os nomes dos candidatos, a gente vai lá e escolhe quem a gente quer, tá? Faz com que... há argumentos entre cientistas políticos de que isso faz com que enfraqueça a relação do eleitor com o deputado. Que se fosse o contrário, se a gente tivesse um voto, um sistema majoritário, tá, em que a gente teria os distritos, né, a gente teria uma divisão em distritos e cada distrito escolheria um deputado. Seria o voto distrital. O voto distrital, você teria uma relação mais próxima, porque você sabe, ele seria um despachante, né, a ideia é de que aquele deputado seria o despachante daquela área, então, daquele distrito. Então, você poderia ter uma relação mais próxima desse deputado. Tem gente que defende isso, existe gente que defende também o seguinte, olha, a gente pode continuar com voto proporcional, não precisa ser majoritário, proporcional, mas com a lista fechada, ou seja, o partido vai mostrar para você uma lista, mas os nomes já estão lá. Então, a gente perde a autonomia de escolher os nomes. Os nomes e quem vai entrar primeiro para ocupar o número de cadeiras já está lá. E a gente vota no partido. Isso, a longo prazo, levaria as pessoas a adotar uma postura mais partidária e menos pessoal com o candidato. Agora, por que o eleitor ele se dissocia do seu voto? Quer dizer, por que ele na verdade, ele reclama muito da Câmara, do Congresso, enfim, mas ele não se julga responsável por aquele político que está lá? Qual é o mecanismo? Na verdade, a primeira coisa,
para ele se associar, para ele estar presente, é ele lembrar em quem votou, né? Porque se ele, com um ano, ele já esquece em quem ele votou, ele já não tem condições de acompanhar. Esse é o grande problema de você esquecer em quem você votou. Porque se você consegue se lembrar de quem você votou, você vai acompanhando o trabalho dele ao longo do tempo. Se você se esquece, você não tem como fiscalizar, não tem como saber se ele está... E o deputado percebe isso. Né? Ele percebe que ele não está sendo acompanhado, o que dá mais liberdade para ele. Agora, o contrário também acontece. Se o deputado é um bom deputado, ele quer que as pessoas acompanhem o seu trabalho, porque, afinal de contas, ele está trabalhando e ele quer ver o resultado disso. Então, assim, eu acho que é uma indisposição, uma falta de conhecimento, tá? Que levam a a falta de memória. E da falta de memória decorre a falta de acompanhamento e o voto fica super aleatório. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com o programa UFPR Especial Eleições 2006. É só um instante. O bonito muitas vezes sai caro. De cada 10 animais capturados na natureza, 9 morrem antes que um chegue à sua casa. Pense nisso antes de comprar um animal silvestre. Você pode denunciar pelo telefone 0800 61 8080. A ligação é gratuita e sua identificação é mantida em sigilo. Desde 1912, referência no ensino superior para o Estado e para o Brasil. Uma universidade dinâmica porque é feita de gente de toda a origem e talento. Uma universidade que forma pessoas que têm compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado. Pessoas que olham por esta terra, que vão aprender e ensinar. Uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Universidade Federal do Paraná. Voltamos com o programa UFPR TV Especial Eleições 2006. A nossa comentarista é a professora Luciana Veiga, ela é professora de Ciências Políticas do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná. Professora, por que o nosso Congresso ele é tido como um balcão de negócios? Isso é fruto da nossa estrutura política, da nossa estrutura parlamentar? Na verdade, isso tem uma raiz, assim, no nosso sistema de governo, tá? Na verdade, o que acontece? A gente hoje, como a gente vota, né? A gente vota para presidente, vai lá, deposita um voto para presidente, deposita na mesma data até, e o voto para deputado. Não necessariamente o voto que você dá para o deputado, no partido do deputado, é o voto que você dá para o presidente. São duas eleições que, embora aconteçam no mesmo dia, são totalmente separadas. De forma que com frequência você escolhe um presidente, que esse presidente não tem o seu partido a maioria no Congresso Nacional. Raramente isso acontece. Raramente isso acontece. Então, o que acontece? Para o presidente governar, ele precisa ter a maioria no Congresso, ele precisa ter a maioria na Câmara e no Senado. Né? Então, só que, para ele obter essa maioria, ele precisa fazer alianças, precisa fazer coligações. Tá? Por quê? Porque senão ele não obtém. Não obtendo, ele não consegue o que a gente chama da governabilidade, ele não consegue avançar. Então, ele começa num processo de se aliar a outros partidos. Tá? A aliança com outros partidos, ela pode se fazer por afinidade ideológica, né? Eu tenho um partido, o outro partido, a gente pode pensar o PSDB e o PFL, tiveram uma afinidade no primeiro governo do Fernando Henrique, segundo governo do Fernando Henrique, tiveram um programa de governo próximo e aí isso facilitava muito. Ou você pode ter partidos que não têm afinidade ideológica, mas estejam dispostos a participar do governo. Então, a gente viu agora no governo Lula que, além do PT, além de parte do PMDB, ele contava com apoios do tipo do PTB, do PP, de vários outros partidos, que, teoricamente, não tem qualquer afinidade ideológica com o PT. Né? Pensando no PTB, pensando no PP. Não, então, já que não tem afinidade ideológica, é preciso uma barganha para que você tenha este apoio. Ou seja, partidos
fazem parte, partidos que não têm a menor afinidade ideológica, fazem parte da coligação, fazem parte de aliança, tá? Que vai dar suporte para o presidente, que vai possibilitar que o presidente governe, garantindo a governabilidade dele. Em troca disso, ele recebe algum benefício. Algum benefício pode ser distribuição de cargos, distribuição de ministérios, né? Emendas no orçamento. Então, é preciso que a gente pensar nessa barganha para que trocar o voto por cargos, por orçamento, que é isso que acontece. É uma necessidade para que você governe, né? Quais são os cargos mais cobiçados nesse balcão de negócios? Tem alguns ministérios, né, que acabam sendo mais atrativos, né? Alguns ministérios, aqueles que têm a ver com antigamente era o DNR, né? Sempre foi um cargo que era super concorrido e que sempre um partido grande. Aí tinha uma relação muito grande com empreiteiras, as cifras são astronômicas. E que aí você pode levantar processo de corrupção, a facilidade da corrupção é maior nesses secretarias, ministérios, nesses órgãos. Então, você tem alguns que são mais atrativos do que outros, né? A Petrobras também é bastante atrativa, então você tem alguns que... E aí vai distribuindo de acordo com o peso que o número de apoio que o presidente consegue obter no parlamento, né? Quer dizer, o nosso sistema político, a estrutura dele acaba explicando uma aberração como foi o mensalão. Na verdade, o nosso sistema explica o quê? Explica a barganha, explica essa distribuição de cargos. O que eu acho que aconteceu naquele momento do mensalão, o mensalão, a ideia de receber um dinheiro que inicialmente imaginou-se que fosse mensal e tudo mais, ficou uma coisa que chamou a atenção da população. Mas também o processo, a postura do Roberto Jefferson, quanto veio contar, ele pode ser explicado também de maneira institucional. Na verdade, o que acontece? Nessa negociação, o líder partidário tem uma função muito grande, porque é o líder do partido da base aliada que conversa com o executivo de forma que ele possa trazer o recurso para os seus liderados. Né? Então, ele precisa trazer esse recurso, esses benefícios para o liderado. Porque se o liderado, estamos falando dos congressistas, né, percebem que o seu líder não está trazendo o que havia prometido, eles começam a desobedecer o líder. Desobedecer o líder quer dizer votar contra o governo, enfraquecer o partido e a liderança. Então, o líder ele fica pressionado, porque ele negocia o apoio dos seus liderados com o executivo, mas tem que trazer o benefício. Né? E o que estava acontecendo, na verdade, o que o próprio Roberto Jefferson chegou a dizer, é que ele não estava trazendo para o governo, não estava prometendo que ele havia, não estava garantindo que ele havia prometido para o PTB. E aí ele se sentiu pressionado, e aí ele foi, e veio aquele avalanche de denúncias e tudo mais. Professora, as pesquisas de opinião, já foram feitas várias nesse domínio, mostram que, sobre a credibilidade das instituições, mostram que o Congresso brasileiro tem uma credibilidade muito baixa junto à população e a imprensa tem uma credibilidade muito alta. Elas estão em situação diametralmente opostas, mas essas situações elas podem ser explicadas, uma explica a outra? Elas podem estar interrelacionadas, porque o que acontece? No bloco anterior eu disse o seguinte, qual era o problema das instituições no que se refere ao Congresso e também a gente pode pensar no que se refere aos partidos? Porque eles são tão mal avaliados? Porque na cabeça das pessoas eles não cumprem o papel de representação dos interesses da população, que esse seria o objetivo primeiro deles. Na medida em que eles não cumprem, eles percebem que outra instituição cumpre. E que instituição é essa? É a imprensa. Eles percebem que o local da representação não é mais o Congresso, não é mais o partido. O local da representação agora virou a imprensa. Porque a imprensa é capaz de levar as demandas deles até o espaço da decisão do poder, e a imprensa é capaz de fiscalizar a esfera do poder e é capaz de trazer informação até eles. De forma que acaba que a imprensa traz para si a responsabilidade de fiscalizar, de representar interesses que, em última instância, era para ser da oposição, era para ser do Congresso. Ou seja, a representação de interesse, na cabeça das pessoas, mudou de lugar, mudou dessas instituições políticas tradicionais
para a mídia. Tanto é que se fala até da democracia de público, uma ideia de que agora nós somos os telespectadores, né, assistindo a imprensa, e a imprensa que é capaz de fazer a nossa representação. Bom, sobre o Congresso ainda, por que a renovação no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, ela é tão baixa? Essa questão da renovação é o seguinte, vários estudos mostram a importância de dois aspectos. Eles já tem uma discussão a respeito disso. O que é mais importante? O que é mais importante é o dinheiro que você traz durante o mandato, tá? O que você consegue trazer para o seu município, para o seu reduto, ou o dinheiro que você investe durante a campanha. Né? Por quê? Porque a questão é muito simples. Se você é um deputado de caráter clientelista e você faz para a sua população, no sentido de trazer benefícios para a população, se a população percebe algum benefício que você esteja trazendo, ela vota em você. Porque ela não vai trocar quem está fazendo, ainda que seja um pouco, por quem ela não conhece, por que ela não sabe quem é. Então, tem um problema de visibilidade, tá? Que quem está lá é mais conhecido, tem um problema de possibilidade de recursos, ou seja, de já ter trazido e eu já saber que ele trouxe, e daí eu vou continuar votando nele, tá? E você tem essa possibilidade ainda de, você estando lá, você levanta mais possibilidade de orçamento, inclusive para a campanha, né? Já que você tem mais chance de reeleger e traz mais para a sua campanha. Isso tudo, ou seja, é mais recurso de campanha, é mais recurso nos 4 anos anteriores, ou seja, você tem uma estrutura que permite muito mais que você apareça para o cidadão do que você saia do nada e se apresente para ele. Né? Então, e existe uma ideia de uma expectativa muito baixa. Se ele fez alguma coisa, vamos continuar com ele. Para terminar, uma última uma dúvida matemática. Muita gente se pergunta por que o salário que um deputado, um senador, ele vai receber ao longo do seu mandato, a soma dele é muito inferior àquilo que ele vai gastar para se eleger. Qual é a lógica disso? Na verdade, a ideia de que o salário que ele recebe é para ele se manter, não é necessariamente o salário que ele vai gastar, que ele vai investir dinheiro na campanha. Não é ele, teoricamente, que vai financiar a campanha dele, né? Na verdade, você tem as empresas, você tem as pessoas que vão dar o recurso para ele. Existe uma coisa que é o seguinte, a política, é preciso entender um pouco da perspectiva do próprio político. A política, o prazer da política não está, de fato, só no dinheiro, tá? Existe um autor, que é Downs, que é super pragmático e que ele diz o seguinte, todo político quer, na verdade, se reeleger, manter-se no poder, né, ou chegar ao poder. Estando no poder, ele quer se reeleger e continuar no poder. Em troca, na verdade, de dinheiro, poder e prestígio. São 3 coisas super interligadas. Eu acho que o Downs é extremamente pragmático, né? Porque eu acho que existe uma coisa que é de paixão política, que a política é um jogo, é uma coisa muito interessante, eu acho que tem esse lado atraente, e tem também a ideia, a gente não pode achar que nenhum deles trabalhem a despeito do povo. Você tem ali pessoas que estão, de fato, interessadas em levar serviços públicos para as pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que tem uma coisa de vocação, eu acho que tem tudo isso, e tem um pragmatismo também, em busca de prestígio, em busca de dinheiro, em busca de tudo isso. Eu acho que tem as duas coisas. Não diria que existe apenas uma coisa. Eu acho que se ele pegasse o dinheiro que ele vai receber para colocar na sua campanha, colocasse no bolso, ele ia gostar só, ele ia ter o prazer de ter só o dinheiro, ele não ia ter o prazer de ter as outras coisas que a política oferece. Como tudo na vida, a gente pode dizer que é o céu, o inferno e o purgatório ao mesmo tempo. Exatamente. Muito bem. Por hoje o nosso programa fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência e até a próxima edição do FPR TV Especial Eleições 2006. Até lá.